Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um IBIXcast. Hoje estamos aqui com uma presença muito querida que a gente vinha há tempos querendo trazer. Nosso conselheiro querido Thiago Dias está acompanhando já o nosso business há algum tempo. É um cara com uma jornada maravilhosa. Hoje é Country Manager da Mastercard no Chile. Tem uma história impressionante e é uma das pessoas que fala de cripto, de tecnologia da maneira mais descomplicada possível. Além de ser super alto astral, sempre tem uma conversa muito bacana. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aqui chegado nessa vinda rápida aqui ao Brasil, ter encontrado esse tempo para falar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Viagem curta, mas que bom que a gente conseguiu encontrar o horário. É sempre um prazer estar perto, falando, conversando e escutando um pouco de tudo que vocês estão fazendo, toda a disrupção que vocês estão trazendo para o mercado. E vamos falar um pouquinho de jornada, vamos falar um pouquinho de como descomplicar a tecnologia. Acho que o potencial gigantesco que tem para atingir a massa. Acho que o grande ponto aí que a gente vai aprofundar e discutir muito é como atingir a massa, né? E é algo que vocês têm no centro do negócio. Então, um grande prazer fazer parte aqui e bater um papo descontraído. O legal é que o Thiago era um cara que a gente estava tentando trazer há tempos, mas ele se apaixonou pelo Chile, né? Ele estava até falando aqui, né? Tipo, esqueceu de nós brasileiros aqui, mas é um cara que contribui muito com grandes insights do mercado financeiro para a gente, por causa do seu histórico, seu know-how de muito tempo envolvido com isso. E a gente tem uma porção de pergunta legal para te fazer. A primeira delas, Thiago, é pegando um pouco de carona aí na sua experiência, nessa sua trajetória, principalmente no mercado financeiro, como é que você vê assim, a evolução dessas novas tecnologias, dessa inovação que a gente está vendo no mundo financeiro como um todo, né? Não só falando de cripto, mas, cara, tem IA, tem blockchain, tem um monte de coisa que está mudando, está moldando muito, né, o mercado financeiro, produtos. Claro. Como é que você vê essa trajetória de evolução? Bom, vou falar um pouquinho da jornada, porque a minha jornada profissional tem muito a ver, acho que com a forma como eu vejo os ciclos de evolução de tecnologia e principalmente como elas são adotadas e as razões pelas quais elas são adotadas, que acho que esse é um tema central da fase onde a Webix está. Eu comecei minha carreira como desenvolvedor. Programei, trabalhei para o Itaú durante 7 anos e era das 8 às 5 da tarde todo dia programando o maior número de linguagens que você puder imaginar, menos Java. Eu era muito Microsoft e tinha um racha lá no CTO, no Centro Técnico Operacional do Itaú, mas desenvolvi muitas linguagens. Isso veio muito pela minha formação, sou formado em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, nunca apliquei, me formei na FEI em São Bernardo e entrei no Itaú. 7 anos de envolvimento, uma carreira técnica que não necessariamente era o que realmente me motivava. Apareceu uma oportunidade no Banco Santander, de um grande amigo que conheci na faculdade, estava se movendo e me chamou, falou, olha, seu conhecimento em banco de dados, em programação, vamos ter uma posição aqui na área de cartões. Falei, poxa, mas banco de dados, cartões, como é que isso vai funcionar? Fui para cartões, cuidar de CRM, inteligência de negócios, campanhas de venda, e ali trabalhei 8 anos, que além de uma escola, foi onde virou um pouco a minha cabeça de técnico para negócio e comercial, além de ser onde eu conheci minha esposa e formei minha família hoje com 2 filhos. Logo, veio uma oportunidade, já tinha uma relação óbvia com a Mastercard, Santander, emissão de cartões, Mastercard. Porém, entrei na Mastercard para cuidar de varejo. E aí minha primeira pergunta foi, mas Mastercard e varejo, como é que essa relação existe? Porque geralmente é o banco emissor e o adquirente captura a transação. Bom, entendi o modelo de negócio, muito focado em como entregar preferência do consumo na ponta. Então, o varejo é quem empurra a preferência do consumo na ponta. E dali, estou completando agora 9 anos de Mastercard, Varejo Brasil, depois novos negócios no geral, que foi onde eu comecei a ter contato com fintechs, foi onde saiu a normativa a circular do Banco Central, que falava que qualquer empresa poderia emitir cartões pré-pagos ou de crédito. E aí, literalmente, apareceu uma fila de gente querendo emitir cartões. Ali a gente teve que transformar o modelo de negócio,
porque era um modelo de negócio muito acostumado a grandes bancos, então processos muito que não tinha muita diferença se demorasse mais ou menos, e a gente transformou aquele processo, que a gente chama de Express Onboard, para que, com muita segurança, com muito critério, respeitando a regulação, muita gente pudesse acessar a indústria de pagamentos. E foi o que aconteceu. Trabalhei 4 anos regionalmente, cuidando de toda a América Latina, da estratégia de fintechs. Foi onde eu me envolvi com fundos de investimento, investimento anjo, e foi nesse momento que eu conheci a Wibix e, óbvio, já gostava muito do assunto, e aí a gente teve a oportunidade de se aproximar. E agora há 1 ano no Chile, cuidando de toda a operação Chile, Peru e Bolívia. Por que isso é importante? Quando eu olho para a minha carreira, cada passo demorava muito tempo. Hoje em dia, não só a minha carreira, mas quando você olha no geral, as carreiras das pessoas começam mais cedo e se aceleram muito rápido. Esse é o paralelo que eu faço com a tecnologia. Se você pensar o tempo que, por exemplo, aquela famosa reco-reco de cartão demorou para ser substituída por uma maquininha conectada online, foram anos de esforço, anos de investimento para isso acontecer. Se você pensa o tempo que demorou por um pagamento sem contato, que era ter um cartão com uma anteninha para aproximação, do momento em que essa tecnologia foi lançada até o momento que essa tecnologia foi massivamente adotada, esse ciclo se encurtou provavelmente por 3. As novas tecnologias que a gente está vendo, o Apple Pay, o Google Pay, a tokenização, a autenticação, biometria passiva, tudo isso acontece num ciclo de 1 ano. Isso quer dizer que, de um lado, você tem consumidor que está mais bem informado, ávido por adotar novas tecnologias, e do outro lado você tem tecnologia marginalmente bastante mais barata, comunidades de desenvolvedores cada vez maiores, sem uma barreira geográfica. Então hoje você pode contratar uma equipe completa de engenheiros de software em qualquer lugar do mundo e colocar uma empresa de pé de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida do que antes, e acesso a consumir tecnologia com uma barreira de entrada muito baixa. Quando você soma tudo isso, eu posso dizer que tudo que tem acontecido nos últimos 5 anos atinge a escala e atinge a massa em 1 ou 2 anos. É só ver o que aconteceu, inteligência artificial, essa onda que a gente está vendo em inteligência artificial, é o que está acontecendo. Quando a gente vai para o mundo cripto e para o mundo blockchain, tem as gerações dos blockchains e passa mais ou menos parecido. A primeira, desintermediação e descentralização, sai Bitcoin, geração ter valor dentro de uma cadeia de uma blockchain, vários anos, muitos anos falando Bitcoin, 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 blockchain, blockchain. Logo, programabilidade, casos de uso mais concretos, eu vendo algo para você, mas só pago mediante entrega. A geração 1 não tinha capacidade de fazer isso. Quando eu vou para a terceira, qual era o grande desafio? Velocidade, escalabilidade. Como que eu entrego isso de maneira massiva? E agora a gente vai viver a próxima, que é a privacidade, que é o principal. Quando eu vou 100% público, começa a ficar difícil você promover a interseção com o sistema financeiro tradicional. Se tudo é público, eu como usuário posso não querer e quero proteger, por exemplo, o meu sigilo bancário. Então, ser 100% público, talvez para muitos casos financeiros não vai se aplicar. Então, acho que esses ciclos das 4 gerações, eles também foram encurtando. Você pensar a primeira geração vários anos, 1 ou 2 anos, alguns meses, e agora a alta expectativa de como essa convivência público-privada, redes público-privada, vão acontecer. Um grande exemplo aqui no Brasil é o que está sendo desenhado com o Drex. Então, acho que aí vai ser um grande divisor de águas relacionado à real aplicação da tecnologia, mas principalmente a adoção massiva por parte dos consumidores. O que é bacana também no que você está falando é que não é só, a gente está vendo hoje ciclos cada vez mais curtos de inovações, que a gente, esse teu o exemplo da Reco ali, quantos anos, e hoje em 3, 4 anos a galera migrou não só do plástico, mas com maquininha POS ou até sem contato. Não é só a inovação tecnológica que
tá sendo rápida, mas a adoção também, né? Eu lembro que as pessoas demoravam muito para começar a migrar para um novo padrão de usabilidade. E hoje é muito rápido. Eu lembro como se fosse hoje, quando lançaram o Pix, eu falei, cara, isso é muito legal. Pena que vai levar uns 10 anos para ser massificado. Não levou 3, né? Então, eu acho que está associado ao benefício. Se você está com benefício ali na ponta, a pessoa enxerga que aquilo ali vai facilitar, a adoção tende a ser muito mais rápida. Eu acho que a gente já passou de fases em que as pessoas tinham medo da tecnologia, né? Não posso fazer isso, não posso clicar aqui. Ainda que quando a gente vai para cripto, ainda tem uma série de complexidades que geram, né, alguns conflitos. E até queria entender a sua visão sobre isso, né? O que você acha que são passos importantes que o mercado cripto precisa dar para a gente realmente conseguir facilitar essa adoção em massa? Tem alguns pontos que são interessantes, né? E sempre que eu olho o conteúdo e você vai participar de eventos, né? A Bitcoin Conference em Miami, por exemplo, fui por 2 anos. E é natural que quando uma nova tecnologia tão disruptiva é inserida no mercado, se dê muito foco à comunidade de desenvolvedores, porque você precisa formar uma base grande de desenvolvedores, que hoje ela ainda é muito pequena dentro da base total de desenvolvedores globalmente. E é natural que o foco esteja, num primeiro momento, na tecnologia. Para você dar o salto para atingir escala e massa crítica, a tecnologia ela precisa ser um habilitador e um meio, e não um fim. É só você pensar se hoje, quando você vai no seu Internet Banking, se você pensa se aquele Internet Banking está rodando em Microsoft, em Java, no banco de dados Oracle, você não pensa nisso. E acho que o grande desafio da comunidade como um todo é agora dar esse passo. O conceito de ter valor em um token ou uma moeda digital, ele existe há muito tempo. É só pegar qualquer jogo antigo, tinha muito disso. Você cumpre algum objetivo e ganha em troca um valor digital. Nunca se falou de qual era a tecnologia que estava por trás ali, guardando aquele valor para você. Então, eu acho que esse passo de, virar o esforço da comunicação para explicar o benefício final para o consumidor, que ele vai ter com velocidade, com segurança, com conveniência, e ainda mais importante é como conectar o que eu chamo do mundo digital com o mundo real. Óbvio, quando você olha para a agenda da maioria das empresas, de digitalização, a gente escuta muito o digital first e o digital only. E eu tenho escutado cada vez, isso só se aplica para o varejo, isso se aplica para, enfim, muitas verticais de negócio. Eu tenho escutado cada vez mais um reforço do conceito phygital, porque nem todo mundo vai ser 100% digital. Apesar de você comprar, né, um produto no celular, provavelmente você falou com alguém sobre aquele produto ou aquela marca, provavelmente você vai até a loja para ter um contato com o produto e tudo bem, depois no final você vai lá, compra, recebe no dia seguinte, seguro, rápido, conveniente. Mas você passa por uma jornada. E eu acho que aqui tem esse fator também, que é como você tangibiliza ou como você habilita essa conveniência, muitas vezes de maneira física, né? Então, estava dando o exemplo do cartão cripto que conecta um saldo, qualquer que seja, a um cartão para que na hora que você for comprar, uma experiência que já é conhecida, dá um uso ainda mais óbvio para aquele saldo, qualquer que seja, de qualquer moeda, de qualquer projeto que seja, para o dia a dia da pessoa. E aí você tem essa jornada física. Então, acho que tem o tema de comunicar de maneira clara, tirando um pouco o peso da tecnologia, focando no benefício e a conveniência do consumidor. E o outro é como você cria essas integrações entre o mundo privado e físico versus o mundo puramente digital e descentralizado. É aí onde acho que o salto vai acontecer. Perfeito. Você acha que tem mercados que estão mais acelerados para receber esse tipo de tecnologia, ou setores, né? A gente aqui, acho que grandiosíssima parte dos nossos projetos estão associados a loyalty ou a comunidades que envolvem, né, games, fãs, música, que já são comunidades que têm essas mecânicas de
de troca, de utilização de tokens e tudo mais de uma maneira que até então não tinha chegado no mercado de blockchain, de cripto, e que está sendo extremamente bem aceito hoje, né? Como é que você enxerga isso, né? Tanto em relação a setores, quanto em relação a mercados mesmo, países que estão mais avançados nisso? Eu acho que tem um ponto a mais: setor, mercado e caso de uso, né? Então, como mercado, sem dúvida nenhuma, tem mercados consumidores que têm alta adoção de tecnologia. Eu estou tendo o privilégio de ver isso na prática no Chile, por exemplo. Tudo que você olha da minha indústria, né, de cartões, em termos de agenda de adoção de tecnologia e agenda de digitalização, o Chile é um dos melhores na América Latina. Eu poderia te dar 10 indicadores aqui, e até me surpreendeu quando eu cheguei para entender melhor o mercado e cuidar da operação. E tem muita coisa que um consumidor que, em teoria, é parecido com o consumidor chileno, que em outros mercados acaba não decolando. Óbvio, tem temas de infraestrutura, momento do mercado, regulação, investimento, mas tem também um tema da cultura e do perfil do consumidor. Então, definitivamente, o mercado é importante por regulação, infraestrutura e consumidor. O setor tem também a sua importância, não são todos os setores que vão adotar tecnologias no mesmo ritmo. Então, inteligência artificial, muito se fala, né, de adoção massiva e tudo mais, mas quando você olha, por exemplo, para as instituições financeiras, elas sempre tomam essas decisões com muito mais consciência e com muito mais estrutura do que seguir um hype. E isso é super importante. Então, isso vai afetar muito qual indústria vai ter uma adoção mais rápida e vai investir mais naquele caso de uso, que me leva para o terceiro ponto. O caso de uso precisa fazer sentido, precisa monetizar, precisa entregar rentabilidade e precisa entregar um benefício concreto para o primeiro, que é o consumidor, para o mercado. Senão, não vai ter atratividade, né? E vai ser basicamente, voltando para o hype, né? Assim, criar algo que é muito bacana, mas que não monetiza e que naturalmente em algum momento vai ser despriorizado. Esse erro o ecossistema não pode cometer. Precisa ter essa cabeça de como a monetização ou como a rentabilidade desse projeto vai entregar valor para as duas partes. Valor para quem promove essa tecnologia, a empresa, o setor ou o mercado, mas principalmente vai gerar um valor adicional para o consumidor. E essa é a beleza dos projetos que vocês estão fazendo. É isso que me deixa tão animado com tudo que vocês estão construindo. É ter em conta qual é o mercado, ter em conta quais são os setores que fazem sentido, um consumidor que cada vez mais pensa em consumo consciente, cada vez mais pensa em experiência versus valor versus preço, e um consumidor que cada vez mais quer estar conectado em comunidade. Esses três elementos estão muito conectados com os projetos que vocês estão criando e lançando. E aí você tem essa fórmula poderosa, né? Se eu consigo monetizar, trazendo marcas para investir, se eu consigo ter um ativo importante, um artista, um jogo, algo que move uma paixão, as comunidades vão naturalmente se conectar a isso, né? Então aí é onde acho que a mágica acontece. Um pouco do que a gente se orienta, né, no nosso projeto uma das coisas que você mencionou aqui. O primeiro ponto é, por exemplo, a pessoa não quer saber que tipo de tecnologia está envolvida aquilo. Ela quer que seja prática, tem que ser fácil para ela usar, ela tem que ter uma percepção ali, né, de que aquilo traz um benefício, um valor para ela. É conveniente. Aí ela vai gostar de usar. E a tecnologia, ela consegue romper ali, mudar paradigmas e romper barreiras que antes não era possível. Uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, a gente estava até falando aqui agora há pouco, antes de começar a gravar, que cara, como é que eu conseguiria antes, por exemplo, ter uma pessoa espontaneamente, né, falando de determinado assunto ou de determinado produto, compartilhando isso com os amigos, assim, espontaneamente? Não, agora isso é possível. Não só de eu incentivá-la a fazer isso, mas como eu também levar para a marca que está patrocinando aquilo, o resultado, um número, algo que tem prova pública de que foi feito pela pessoa. Contra fatos e argumentos.
Então, assim, poxa, é muito legal o que se abre de possibilidades com isso, você sabendo e respeitando essas regras que você falou, né? Poxa, precisa ser fácil de usar, precisa estar descomplicado, precisa respeitar ali os steps. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante e faz sentido mesmo, que as instituições financeiras, elas são sempre ali muito, né, pé no chão, vai sempre com calma e cautela a qualquer inovação. E vendo hoje, né, grandes instituições financeiras, cartões de crédito e tudo mais, inserindo agora a tecnologia blockchain, tokens, até por exemplo que você deu, do cara conseguir ter ali hoje um cartão onde ele usa os seus tokens para gastar, é um excelente indicador, né? Significa que, poxa, o setor mais tradicional e mais pé no chão ali da economia tá também ali entrando nisso daí. Eu acho que tem muito a ver também com regulação e segurança jurídica, que é super importante, né? Principalmente quando você está falando de uma instituição financeira regulada e licenciada, você precisa ter uma segurança jurídica para que qualquer iniciativa que você impulsione tenha perenidade. Nenhuma empresa grande quer ligar uma iniciativa, investir em uma iniciativa para que ela tenha pouca duração. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é, durante essa jornada, a gente vê muita coisa acontecendo em termos de piloto, de prova de conceito e de testar casos de uso diferentes para encontrar um modelo de negócio que seja sustentável. E acho que a maneira mais fácil de tangibilizar como isso vem acontecendo são dois casos de uso muito fáceis, né? O primeiro é você pegar e criar uma nova classe de ativos dentro de uma linha de investimentos que você já tem, classe de ativo que tem um determinado risco, que você tem outros similares, não iguais, mas similares, com maior risco, maior volatilidade, maior especulação, e começar a distribuir isso através de um canal que você já tem. Então, esse primeiro, te diria que a grande maioria dos players já fazem a venda, né, o comprar, vender e segurar de ativos digitais dessa classe. O segundo é buscar novos usos com, muitas vezes, uma moeda própria ou um projeto próprio usando diferentes blockchains e cada um vai fazer o seu assessment de escala, de segurança, de programabilidade, enfim, as gerações que a gente já falou, para definir, eu vou usar essa para criar uma moeda. Isso a gente viu vários players fazendo. Quais são os desafios? Né? Você tem que ter uma estratégia muito clara de market maker, porque você precisa ter a distribuição, o volume, o porquê, e as escolhas que você faz para trás, né, vem com manter o investimento constante e a escala daquilo que você está criando. Por isso que muitas vezes, nesse tipo de caso de uso, o as a service faz sentido. Porque você pode ter um parceiro que vai testar, fazer o assessment, validar diferentes tecnologias e vai propor para você a sua jornada de inovação, mesmo que seja o objeto final uma moeda, o Thiago's Coin, que vai ser oferecido para a minha base de clientes. Então aí é onde eu acho que também tem um espaço interessante do conceito de as a service, que é bem já difundido no mundo bancário, né? Banking as a service é algo que, né, inclusive agora o Banco Central está olhando com mais cuidado e olhando se o que existe hoje funciona suficientemente bem para manter a segurança do ecossistema. Então, esses dois casos de uso são super interessantes. O terceiro, quando eu vou já uma mistura para o mundo de cartões, todo e qualquer portfólio de cartão que é bastante reconhecido por cliente, ele é reconhecido pelo seu programa de pontos. E aí, quando a gente fala de programa de pontos, é mais um caso de uso super interessante para você trocar o ponto por um ativo digital. E aí a grande dificuldade desse salto é o legado, né? E geralmente, quando você vai para um sistema core bancário e você quer evoluir para a nuvem, qual é a grande dificuldade? O legado. Então aqui você tem um tema de investir nessa transição e que os donos, né, do negócio de programas de ponto, de milhagem e tudo mais, entendam claramente qual é o benefício de sair do modelo atual
para o modelo futuro. Esse benefício não pode ser só porque a infraestrutura é mais flexível, porque é mais escalável, mas tem que vir com um benefício financeiro e econômico muito claro e principalmente um benefício incremental para os clientes, porque senão no final é trocar de tecnologia sem ter um benefício incremental para os clientes. Então acho que a indústria financeira está, especificamente falando de blockchain, está olhando para isso. Você mencionou outras tecnologias, acho que com inteligência artificial acontece parecido. Ninguém vai pegar todas as posições de atendimento e contact center e virar da noite para o dia tudo para um chatbot de inteligência artificial. Você precisa aprender, você precisa entender os eventuais problemas que você vai ter nessa jornada e, de novo, a tecnologia, como ela vai escalar, como ela não vai ter viés, como ela não vai ter nenhuma reação racista, como ela não vai ter... ela vai ser uma tecnologia inclusiva. Então, você tem vários aspectos que você precisa considerar para poder dizer, agora eu estou num ponto de maturidade, tal que eu posso começar a expandir isso para novos casos de uso. Eu acho que, especificamente falando de inteligência artificial, a gente está nesse momento de como eu garanto que o caso de uso me traz um benefício financeiro, sim, mas é robusto e escalável o suficiente para o longo prazo. Porque ninguém quer fazer um chatbot para desligar uma operação física para daqui 6 meses ter que falar, poxa, não funcionou. Vou voltar e agora tenho que reativar. Não, essa decisão ela precisa ser mais estratégica, principalmente para grandes empresas. Perfeito. Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da privacidade. Você mencionou, né, quando a gente estava falando ali das 4 fases, das gerações do blockchain, esse caminho para a adoção em massa que passa por uma necessidade muito grande de privacidade e segurança. O que você tem visto disso e quais são os caminhos para assegurar, né, essa privacidade do usuário dentro desse universo gigantesco que ele passa a entrar? Esse é um assunto que ele acaba se mesclando com Open Finance, né? Que o Open Finance ele tem vários espectros de alcance. Então a gente fala muito do Open Banking, né? Então, ou seja, meus dados bancários vão poder ser intercambiados de acordo com a minha decisão. O Open Finance, que é mais amplo do que um banco ou entre bancos, então todas as minhas finanças, e tem o Open Data. A visão de longo prazo, eu acho que Open Data é um grande arcabouço de tecnologias, mas que tem o objetivo final de entregar de volta para cada cidadão, para cada consumidor, o poder de controlar o que eu quero e o que eu não quero que uma terceira parte veja. Então, se você olhar conceitualmente, imagina você poder falar, e isso está muito associado ao Web3, né? O Web2 eu coloco o meu usuário e senha e entrego esse usuário e senha para a sua base de dados e você me devolve de volta dados customizados ou serviços customizados para mim. E a Web3 tem como definição você trazer o dado para o usuário. Esse conceito do Open Data é a mesma coisa. Então, eu sou o dono dos meus dados, né? E eu entrego mediante necessidade e autorização. Esse conceito do consentimento vai trazer vários desafios, né? Porque agora quebra de dados ou vazamento de dados, esse tipo de coisa, muda totalmente. A culpa hoje, quando acontece um vazamento de dados, é de quem tinha o dado. O banco, a instituição. Então você consegue chegar, né, na empresa e tomar uma medida embaixo de um arcabouço regulatório. Como eu sou o dono agora, o provedor de tecnologia que faz o meu dado ser meu dado passa a ser corresponsável pela privacidade desse dado. Nesse caso, o blockchain, né? Que ele é quem está armazenando o dado. Então, acho que o primeiro aspecto aí é garantir que tudo que esteja sendo desenvolvido nessa 4ª geração tenha já como definição essa limitação de responsabilidade e as capas de segurança. Então, aí falando um pouquinho do meu dia a dia profissional, a gente investe muito em ciberseguridade e fraude. Esse assunto ele é core da minha estratégia para o futuro, porque a gente vê que cada vez mais tudo que está relacionado a dados e finanças vai demandar cada vez mais capas de proteção, de fraude e de ciberseguridade. Muita gente mistura fraude e cybersecurity, mas são duas coisas bastante dissociadas, né? A fraude acontece num nível transacional e conta, e ciberseguridade tem a ver com as capas de proteção
como empresa, né? Você garantir que não tem uma invasão, garantir que pode gerar uma fraude, mas são dois elementos totalmente diferentes. Então, aqui eu acho que é um primeiro ponto, né? A quarta geração precisa prever como vai tratar casos de fraude, casos de invasão de ciberseguridade e como faz essa limitação de responsabilidade entre o usuário, que é o dono do dado, e o que eventualmente pode acontecer aqui a nível da cadeia, né, da blockchain. Do outro lado, eu acho que as grandes empresas vão também ter que transformar o modelo de negócio, porque se a partir do momento que o dado passa a ser meu e eu entrego sob demanda, o meu modelo de negócio de usar, né, a gente escuta muito nos eventos de varejo, the data is the new oil, né? Isso a NRF fala nos últimos 5 anos, é a mesma frase. E está agora evoluindo para o new gold, enfim, e os insights que se extraem dos dados é que realmente tem valor. Quando eu sou o dono do dado, quem tem o insight sou eu, né? Então eu tenho meu dado e eu tenho o meu insight, eu posso entregar esse insight em troca de algo. Qual é o grande desafio aí? É atingir a ultrapersonalização. Porque os consumidores, quando você pergunta e pesquisa em qualquer lugar, eles falam, sim, eu estou disposto a entregar a minha informação, é só olhar o nosso comportamento. Se você baixar um aplicativo hoje, que não necessariamente você confia absolutamente, você viu uma marca no Instagram, clicou e baixou. As pessoas não são tão relutantes de vou criar um usuário e senha, vou dar minha idade, vou dar minha altura, meu peso, não sei o quê, baixei um app de esporte. Eu acabei de entregar muita informação e muito valor. Então, como comportamento, as pessoas não são relutantes a entregar. Porém, o que elas esperam em troca é personalização. Se eu entrei num app de corrida e dei todos os meus dados, o mínimo que eu espero é que ele me devolva dizendo, olha, para o seu perfil, para o seu peso, para a sua altura, né? Aqui está um programa personalizado, e não algo que não faça absolutamente nenhum sentido com quem eu sou ou com os dados que eu entreguei para ele. Falei de esporte, mas isso você pode aplicar para qualquer tipo de negócio. Então, ter a capacidade de realmente personalizar com base aos dados que foram compartilhados é o segundo grande desafio que eu vejo. Hoje, óbvio, a gente já está muito avançado se você compara 5 anos atrás, onde qualquer e-mail era um e-mail, aprova marketing, dispara para 3 milhões de pessoas o mesmo e-mail, troca o nome lá em cima e muitas vezes ainda vinha errado, né? Porque sabe aquela chave que você usa um code para fazer o replace, aí alguém errava ali e chegava o name, né? Chegava aquele olá name. Isso, exato. Então, agora a ideia e óbvio, se você olha o poder de personalização que tem aqui, né? Outro dia, a gente sempre fala do Instagram, né? Que acho que é o caso mais... Que o grande valor do Instagram é o motor que ele tem de publicidade. Então, a gente falou de vários assuntos aqui. Eu tenho certeza absoluta que quando eu sair daqui e no táxi eu abrir o Instagram, alguma palavra que a gente usou nesse papo aqui vai influenciar a publicidade que eu vou enxergar ali. E eu compro muito baseado nessa publicidade que vai na minha timeline. Então, eu acho que conectando essas 3 coisas, né? Então, limitação de responsabilidade, fraude, ciberseguridade, hiperpersonalização e depois, óbvio, fazer isso monetizar, né? Ou seja, entregar realmente valor para a empresa, que é vender mais, ter mais click rate, ter mais conversão, que são os dados duros que você comentou. E para o usuário, realmente reconhecer que aquilo foi feito para ele, né? De maneira customizada, e isso vai realmente levar ele a finalizar uma compra. Acho que aí está o poder da privacidade, de você controlar, entregar e receber de volta exatamente aquilo que você espera. E uma coisa legal que eu vejo é que eu acho que agora com blockchain isso vai ficar muito mais fácil de se fazer, porque você consegue dar esse nível de cooperação, né, de hiperpersonalização, porque agora você consegue botar uma camada de proteção muito boa naquilo que é teu, né? Então eu posso criar regras caso e claro, você vai compartilhar comigo informações, porém a hora que você quiser parar, tem uma barreira ali que impede isso, né? Então eu tenho tudo que é meu da porta da minha hash para dentro e eu libero
através dessa hash aquilo que eu quero. Então, tipo, posso estar acessando muita coisa dando muito acesso para um e nada de acesso para outro, porque do mesmo jeito que é muito transparente, também é muito bem guardado ali pela hash, que não é um baita de um código. E isso está bastante conectado com um conceito. A gente, no briefing, falava de super apps. Eu não gosto muito do conceito de super app. Foi muito legal alguns anos atrás. Eu gosto mais do conceito de carteira ubíqua, que ubíqua é uma palavra meio, né? Mas basicamente eu tenho um só lugar onde eu vou decidir começar a concentrar meus dados financeiros de múltiplas empresas. Isso já acontece de alguma maneira quando você pensa em Apple Pay. Eu posso colocar todos os cartões de todos os bancos, ou de todas as fintechs, ou de todos os emissores que me interessar. Então, eu estou consolidando minha vida financeira aqui. Próxima etapa, consolidar todos os meus saldos, consolidar todos os meus créditos. Voltamos a falar um pouquinho de Open Finance, mas em uma carteira única. E por que não compartilhar meus dados de saúde, compartilhar meu histórico médico, compartilhar minhas dívidas, compartilhar meu score Serasa, compartilhar... Ou seja, a carteira ubíqua, em algum momento, ela vai começar a concentrar toda a sua informação e toda a sua vida. E por que não a minha habilitação? E por que não meus pontos da carteira? E por que não o documento do meu carro? E ali dentro você tem protegido, eventualmente, se a gente conseguir em algum momento que a tecnologia blockchain esteja aí nesse conceito de carteira ubíqua, protegido pela criptografia, pela hash, mas que no final eu vou poder olhar tudo aqui e falar, agora eu estou no app de corrida. Eu vou na minha hash e vou falar assim, para o app de corrida, desbloqueia as 8 informações relacionadas à minha saúde. Ok? E ali eu compartilhei para o login, para o uso específico, de maneira bastante limitada. Então, entre o Super App e uma carteira ubíqua, pensando no longo prazo, eu vejo uma tendência muito mais indo para um lugar centralizado, que está externalizado de uma marca, do que uma marca, uma empresa, um banco querendo trazer tudo para dentro desse mesmo ambiente. Hoje é isso que está acontecendo, né? Então, quando você olha cada vez mais bancos com marketplace, né? Então, eu quero trazer a venda, o produto, a interação do cliente para dentro do meu app, porque eu tenho uma base gigante e eu quero monetizar essa base ainda mais, é uma grande tendência e está acontecendo nesse momento. Acho que o próximo salto está um pouco relacionado com isso. Como é que as marcas vão falar, poxa, mas se eu começo a trazer marketplace, eu tenho que começar a lidar com problemas de quebra de estoque, problema de preço, problema de logística, e o meu core eventualmente não é esse. Como é que eu garanto que o meu NPS, que a minha qualidade de atendimento vai ser a mesma se eu tenho um marketplace, eu tenho um serviço B, eu estou fazendo restaurante, eu estou fazendo... Isso começa a complicar. Então, eu acho que a parte de dados vai começar a migrar para esse conceito de carteiras ubíquas. E como que você vê que as empresas estão percebendo isso? Porque quando a gente fala de interoperabilidade, hoje eu acho que já é algo super difundido, as pessoas entenderam que elas vão ter que entrar nesse meio compartilhado de alguma maneira. Mas a gente ainda tem uma certa resistência de empresas em não querer compartilhar sua base com outras empresas que possam necessariamente ser do mesmo setor, questões desse tipo. Você acha que isso tende a se extinguir completamente? Ainda existe essa resistência ou é inevitável? Se eu colocar o chapéu de um dono de um negócio, é uma decisão quase que óbvia, né? Então, aí, principalmente se eu tenho dominância num determinado mercado, né? Então, se eu tenho uma base relevante de clientes, qualquer abertura, ela vai entregar mais valor para todos os outros do que o valor que eu consigo capturar. Então, dentro dessa premissa, e aí independente de setor, né? Não estou falando do setor financeiro, mas óbvio, o setor financeiro também tem essa mentalidade, mas você pode pensar nos apps de delivery, você pode pensar nos apps de seguro, você pode pensar nos apps de varejo, nos apps de fidelidade, né? Então sempre vai existir essa resistência, basicamente porque é quem captura mais valor nessa relação, né? Então esse é um ponto que precisa ser resolvido, e acho que ele é resolvido em longo prazo, porque senão ele pode ser muito disruptivo para um modelo de negócio, né? Então se eu abro
a minha base de dados e capturo muito menos valor do que eu entrego, em um curtíssimo espaço de tempo, o valor do meu negócio pode ser destruído. Agora, se ele é inevitável, eu acho que interoperabilidade de dados é basicamente o que a gente estava falando de Open Data, né? É você poder ter dados circulando livremente. Isso vem um pouco também relacionado com uma intenção cada vez mais relevante dos governos e dos reguladores de de considerar base de dados massiva como um ativo estratégico nacional. Então, quando você começa a olhar o comportamento da agenda dos reguladores, alguns pedindo regulação local, alguns pedindo processamento local, aí você começa a ver que realmente, no futuro de muito longo prazo, provavelmente o fluxo de dados livre vai depender mais do acordo entre governos do que do acordo entre empresas. Eu acho que está tudo muito pautado naquilo que você tem em troca, nas vantagens que você vai receber. Eu acho que isso funciona tanto entre companhias, assim como funciona para usuários, igual o exemplo que você deu. Com toda certeza o Instagram está nos ouvindo agora, a gente sabe disso. Só que você vai desinstalar o Instagram por causa disso? Não, você gosta dele, ele te traz alguma... No máximo você vai entrar nos settings lá e tentar de alguma forma desligar. Então, a gente até sabe como ele não nos ouve, você tem que desligar nos settings, né? Mas eu fiz isso aí outro dia e aí, cara... Fica chato. Fica chato. Publicidade de coisas que não... Fica chato. E não só isso, aí você vai usar qualquer recurso, tipo, vou fazer um stories, sai mudo. Porque ele não tem acesso ao seu microfone. Então, a gente sabe disso, mas o benefício que aquilo traz supera aquele desconforto que eu tenho de, poxa, o cara tá me ouvindo. Eu acho que essa questão de dados e tudo, a gente está partindo para uma geração em que a informação é descentralizada. Você é dono da sua informação e você dá para quem você quiser. Então não tem mais aquela coisa do tipo, uma companhia falar assim, esse CRM é meu, essa base é minha, esse é minha base de usuário. Não, cara, esse cara... Você não tem acesso a ele, você não fala com ele, ela não tem utilidade nenhuma, é um dado armazenado lá que você não gera valor para você. Agora, se você trazer esse usuário para você de uma forma diferente, compartilhando com ele benefícios com você, com outras companhias e tudo, ele pode ver valor em interagir com você, em consumir com você e tudo mais. Então, a coisa vai estar muito mais pautada ao valor que está sendo oferecido do que eu ser dono, né? Poxa, eu vou criar um cercadinho aqui para minha base e ninguém mexe nela. Eu falei, cara, mas ela não tem utilidade assim. Acho que a grande dificuldade aí está na convivência de diferentes sistemas. Porque por mais que você use a base descentralizada para atrair, para ter uma primeira interação ou para, numa certa camada gamificada de missões, ter uma alta frequência com aquela marca... imagina você vai numa loja no shopping aqui no Vila Lobos, você entra na loja no dia do seu aniversário. Se essa camada não está prevendo toda essa integração com os sistemas core dessa loja, ele ainda vai fazer um cadastro seu, vai colocar o seu data de nascimento para que no dia que você entrar, ele possa dar o feliz aniversário de maneira adequada. De novo, olhando muito no longo prazo, se essa camada que você acabou de falar conseguir estar de tal maneira integrada com os outros sistemas que envolvem a gestão de um negócio, e na hora que eu entrar, a sua camada avisar para ele, olha, Thiago acabou de entrar porque eu fiz um reconhecimento facial, fui na hash dele, está autorizada a data de aniversário e, by the way, ele está fazendo 42 anos e o jeito que ele mais gosta de ouvir parabéns é assim. E aí você tem um valor, porque você vai sair de trás do caixa e vai falar com o Thiago da maneira mais customizada possível. A hora que você chega nesse ponto de integração, estou totalmente de acordo com você. Mas acho que tem essa jornada entre o que eu tenho de sistema legado e os impactos que eu teria se eu desligo isso e agora está tudo descentralizado, versus essa migração até o momento em que realmente eu consigo ver tudo daquela pessoa com o consentimento correto e no contexto correto. Aí vem aquilo a hora que isso acontecer, vai ser maravilhoso. Aí vem aquilo que você falou que eu concordo demais, que é o papel das carteiras, né? Imagina que poxa, beleza, baixei uma carteira única aqui que vai englobar a anamnésia da minha vida.
E eu posso criar camadas, né? Tipo, olha, cara, o Tier 1 aqui, cara, é minha data de nascimento, minha altura, cor dos meus olhos, o básico. Isso aqui, cara, flagueado, tá liberado. Entrei no estabelecimento, pode saber isso aqui, porque, cara, é o nível mínimo ali de acesso que eu posso dar para ter um tratamento mais legal, né? E aí você vai descendo, né? E aí você vai liberando à medida que você vai vendo necessidade, descendo os tiers ali. Fica um negócio muito legal. E aí, olha que interessante como muda a dinâmica, né? Porque se eu sou a empresa interessada em ter acesso à sua informação, eu posso começar a fazer um push e pedir a sua informação, um request. Falando, olha, você passou aqui perto, viu uma geolocalização de um hash A, que eu não sei quem é, e eu gostaria de ter a sua informação. Isso tem um preço. E eu, como usuário, vou poder dizer, me chegou aqui um request da lojinha do Shopping Vila Lobos que quer ter a minha informação. Esse Tier 1 não custa nada. Agora, se ele quiser o Tier 2, vai custar 2 moedinhas. Então, posso compartilhar, vai chegar para ele dizendo, topa pagar. E aí, esse modelo de aquisição e engajamento, que hoje as empresas estão pagando de alguma forma o CAC, o engajamento, o loyalty, tudo isso, eu acho que vai inverter um pouquinho essa dinâmica mais na mão do cliente, porque agora é ele quem está entregando o valor para a empresa. Hoje a gente está fazendo isso, só não está monetizando como consumidor. E como você vê o futuro até dessas empresas de data, quando você coloca a possibilidade de monetização na mão do dono do dado? Isso muda muito? Tem algum movimento pensando nisso? Porque é bastante lógico, né? A gente sabe que nossos dados estão sendo compartilhados por aí, que tem gente ganhando dinheiro com isso e a gente não faz a menor ideia, no final das contas, de onde e com quem estão os nossos dados. E a gente não liga, né? Então, a não ser que algo realmente venha te incomodar em algum momento, não é algo que é alvo de grandes preocupações. Mas a partir do momento que você entende que você pode monetizar aquele compartilhamento que já acontece, eu acho que é uma tendência de adoção rápida. Acho que tem 2 pontos. Com certeza tem uma mudança do mindset do consumidor, né? De entender e se dar conta disso. E vem com um risco, né? Porque a tendência, quando você atinge escala, é que as pessoas tentem hackear o sistema. Então, esse equilíbrio entre quais são quem faz, por exemplo, hoje mídia programática. O que vai acontecer com essa galera? Porque agora a programática está muito mais numa relação direta do consumidor e o que está pedindo o dado, que é o final. Então, eu acho que o que vai acontecer vão ter outras empresas com outro modelo de negócio, com camadas, comendo margem dessa relação, dessa transação. Então, olha, empresa, eu consigo alcançar 100 milhões de pessoas pedindo dado. Vai custar 1 centavo cada dado, só que eu vou pagar para a pessoa meio centavo, e meio centavo fica para mim, e eu te entrego 10% de conversão desse dado. Então, acho que o modelo de negócio se inverte, e o grande cuidado é tanto a empresa do meio como o consumidor entendendo essa dinâmica e hackeando o sistema. Que não quer dizer que hoje já não seja assim, né? Quando você pensa em mídia programática, como é que você garante na ponta do lápis que cada uma das impressões... Então, você olha geralmente de maneira muito macro, mas acho que a rastreabilidade que a blockchain gera vai te permitir também trazer muita solução interessante nesse sentido. Até quando a gente pensa em mídia programática, né, o tanto de atração que a gente tem pela maior parte das marcas hoje que entram nos ecossistemas que a gente está lançando para essas comunidades, está muito focado nisso, né? Então, hoje, se eu tenho um ecossistema em blockchain que está focado numa comunidade engajada, ativa, e eu consigo te dar dados específicos sobre aquela interação que estão na blockchain, não é um dado que eu gerei num dashboard qualquer, o valor que isso gera para a marca ali na ponta é tremendo. Né? Então, eu não só estou colocando ali a minha marca disponível para todo mundo, mas eu consigo ter dados específicos do que está acontecendo com aquilo ali. Então, acho que tem uma tendência, né? A gente vê muito isso, é claro, nas nossas aplicações, de uma tendência dessa migração violenta aí para o blockchain, mas eu acredito que a mídia como um todo vai acabar entrando também. E hoje o mundo inteiro caminha para tornar isso cada vez mais difícil, né? Como é que eu construo uma mídia programática eficaz com cada vez mais limitações, por exemplo, acesso a cookies, um monte de coisas. Ou seja, os aplicativos o tempo todo, esse aplicativo
está querendo rastrear suas preferências em outros aplicativos. Você quer deixar? Eu não estou ganhando nada com isso. Cookie, você quer autorizar? Eu não, só os essenciais. Então está muito difícil hoje você construir uma boa estratégia, porque é muito difícil obter os dados de forma programática, né? Então, sendo assim, não existe hoje, ao meu ver, uma forma mais eficaz de você ter isso do que eu convidando o indivíduo a fazer parte disso. Cara, olha, para mim te trazer uma experiência legal, um produto legal, aquilo que você gosta, entender você, eu preciso te conhecer, te entender. Mas, cara, fica tranquilo, a gente vai cocriar. Você vai ganhar com isso. Então, vamos fazer uma relação de troca. Dá o play na música desse artista que você vai ganhar alguma coisa com isso. Exato. By the way, você sempre deu play na música desse artista quando ele lançou e até agora nunca tinha ganhado nada com isso. Olha que boa notícia. E eu consigo garantir o seu engajamento recorrente. Então, esse conceito eu acho que ele é bastante poderoso. Exatamente. Eu acho que o caminho está mais ou menos por aí. É um paradigma diferente, mas eu não vejo como ser, assim, outro caminho, entende? Porque cada vez mais a gente vai ter nossa liberdade, assim, protegida, de permitir ou não acesso ao que a gente faz e é. Então você não vai conseguir outro jeito de saber a vida dos outros, amigão, se não for trazendo ele para o seu lado e ajudar. Vou te fazer uma pergunta que essa é uma pergunta interessante. Você tem ideia de quantos usuários e senhas diferentes você tem na sua vida inteira? Cara, eu não tenho a menor ideia, mas com certeza é um número maior do que o que explode na minha cabeça aqui. Agora, se você vai no Apple Pay e coloca o seu rosto, imediatamente você destrava acesso a todos os seus cartões, que provavelmente você não sabe a senha de todos eles, Exato. para usar já de maneira tokenizada e autenticada. Então, essa lógica de sair do 2 para o 3, da Web 2 para a Web 3, que é uma lógica que eu acho muito bacana, vai apagar o meu bloco de notas que tem aqui. Qual a senha da Sul América? Qual a senha do INSS? Qual a senha do Gov.br? Qual a senha... Pô, eu não sei vocês aqui, mas quem já deixou de comprar um negócio porque não passava ali a aproximação e falou, tem que passar pelo chip. Puta, chip não vai rodar, que eu não lembro a senha. Por isso que eu te comentei que no Chile me surpreende. 9 a cada 10 transações são feitas por aproximação. É impressionante o nível de adoção de tecnologia. 9 a cada 10 é muita coisa. E olha uma coisa legal, assim, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas a primeira vez na minha vida que eu vi alguém pagando com aproximação no cartão, não fazem 4 anos. Poxa, a tecnologia surgiu faz menos que isso. Não, eu lembro que até o grande desafio, porque essa indústria é muito interessante, né? Você tem a máquina precisa ter antena e o plástico precisa ter antena. Então era o ovo ou a galinha. Então ninguém queria trocar a máquina para colocar a antena, porque não tinha cartão circulando. E ninguém queria colocar cartão em circulação, porque não tinha máquina com antena. Então ficou nessa... E aí quando você vai para o cara que é o que faz a produção do plástico e a produção da máquina, o preço da máquina ou do plástico com antena e sem antena era 5 vezes mais caro, imagina. Então assim, era o conundrum perfeito, né? Porque eu não faço porque você não tem, eu não faço porque você não tem, e eu não baixo o preço porque eu não tenho certeza se vai ter escala. Essa foi a grande trava. E isso foi exatamente, você está falando, eu acho que foi há 5 anos atrás, mais ou menos, que foi a grande explosão, assim, que hoje, tirando um país ou outro da América Latina, a grande maioria dos países já meio que resolveu isso. Já tem 100% do parque... Como que foi resolvido Eu essa posso questão? estar errado, mas quem cedeu primeiro, acho que foi o plástico, não foi? Porque eu comecei a ver muito o NFC no plástico. Foi porque o custo de montar o parque de plásticos era muito mais barato, né? Você só coloca cartão novo e o preço de uma maquininha versus o preço de um cartão é bem diferente. E o segundo fator foi quando saíram aquelas mini maquininhas, né? E que aí era bem mais barata, e vem entrando um novo player no mercado de adquirência, então ele faz esse investimento, cria uma diferenciação, mas com um dispositivo de muito baixo custo. Ali é onde começou a se mover essa... E aí quando moveu fez assim, né? Porque aí todo mundo percebe o valor que gera, né? E tinha essa indisposição, né? Porque eu lembro quando eu vi pela primeira vez, eu recordo muito bem que eu gosto muito de inovação, eu sou entusiasta de inovação, e eu lembrava que o meu cartão já tinha o NFC, tinha o sinalzinho lá, ele funciona por aproximação.
Mas eu nunca tinha usado, porque eu vi que tinha e não sabia nem como era. Eu tava numa farmácia, e a senhora falou assim, pegou o cartão, é aproximação, tá? Aí eu já fiquei até prestando atenção, né? Falei, cara, deixa eu acompanhar o processo. E a menina do caixa tinha mesmo uma maquininha já de aproximação, ela, pum. Caraca, que legal. Aí eu comecei a ficar pensando, puxa, mas aí eu comecei a prestar atenção que as maquininhas de aproximação eram raras. Exatamente. E acho que a mulher já era uma cliente regular ali, que já sabia que ali funcionava por aproximação. Eu achei super interessante, falei assim, puta, e aí me ocorreu esse desafio mesmo, falei, as duas pontas tem que dar, né? E esse é um exemplo interessante para o que eu acho que vai acontecer com tudo que vocês estão construindo, que é, ele vai, resiste. A hora que as partes entendem o valor de pagar com muita conveniência, de ter menos chargeback do outro lado, menos fraude, a hora que eles se dão conta disso, aí todo o ecossistema faz assim, e aí adota. Né? E eu acho que esse é o ponto de inflexão aqui, que é o trabalho que vocês estão fazendo para encontrar esse modelo de massificar e entregar o conceito de reconhecer por ser fã, ou ter interação, ou ter alta transacionalidade com uma determinada marca. Esse conceito acho que é o que realmente vocês estão fazendo super bem feito. A gente percebeu que a entrega de valor está ali. A percepção de valor é que está difícil. Então, vamos pegar um setor onde as pessoas vão fazer aquilo que é igual você, por exemplo, poxa, eu preciso sacar uma nota de R$100 para pagar alguma coisa que só aceita em dinheiro. Eu posso nem mais lembrar como funciona um caixa eletrônico. Eu vou ter que sentar ali e vou fazer aquilo funcionar. Eu vou me dedicar, eu preciso daquilo. Então, pegar esse setor onde envolve fã, né? É um fã que vai, eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui. Então, eu vou aprender a fazer isso aqui, eu vou pegar e vou usar. E aí esse cara vai começarem a resgatar os benefícios e verem que aquilo realmente gerou uma experiência que ele não viveria se não fosse por conta desse engajamento, que esse também é um fator chave. Se for uma experiência, tá bom, legal. Isso, apertar a mão dele na saída da fila, talvez eu conseguiria, porque eu já sou um fã, eu já estou na primeira da fila. Agora, ir com ele até o backstage, ter um momento, ter a atenção, ter aquela experiência, que isso eu não conseguiria fazer se não fosse, né, o meu engajamento através dessa plataforma. Isso é chave de seguir impulsionando. Óbvio, aí vai voltar para o modelo de negócio de loyalty, né? Você tem que equilibrar bem, porque se todo mundo consegue... Não tem mais tanto valor. A percepção de valor baixa. Mas se ninguém consegue, a percepção de valor é zero. Então, é encontrar esse ponto de equilíbrio, que talvez no começo você precise acelerar mais e depois estabilizar, para que a base toda tenha uma oportunidade de viver algo... Uma coisa legal que dá para fazer nisso também é os níveis, né? Você pode ter coisas ali mais atingíveis e não tão legais, pode ter coisa mais legal e um pouco menos atingível, até o concurso de todos, que é o mais legal de todos, que é um pouco mais difícil, mas não é inatingível. E é bacana também que isso traz pra gente, assim, anos-luz de inovação, porque a hora que a pessoa tá ali, eu preciso disso, ela vai trazer feedbacks valiosíssimos de como aperfeiçoar, como melhorar a experiência e tudo. Então é muito legal. Tem uma experiência muito legal que há um tempo atrás, de uma fintech que já até acabou encerrando as operações, que eles criaram uma comunidade bem pequena. Deixa eu tentar falar o nome sem citar o nome. Imagina um Thiago's Bank, e aí eu criei uma comunidade de Thiago Bankers, tá? E essa comunidade, eu fui em cada um e falei, olha, eu estou te convidando para fazer parte dessa comunidade, você... E o resultado no NPS foi sensacional. Então, acho que tem que considerar isso também. Esse loop talvez não seja de todo mundo, porque senão você tem muito ruído, e como é algo que mexe muito com emoção, quando você falha com muita emoção, né, é muito passional. Se você consegue recrutar uma mini comunidade ali, que vão ser os seus espiões de tudo que está acontecendo, bem ou mal, ou de tudo que poderia melhorar para que a experiência seja ainda mais bacana, acho que vale também a pena investir em criar essa dinâmica. Que é a mesma dinâmica, você já tem a regra do jogo. Mas acho que dar a eles uma atenção, principalmente nesse começo, uma atenção específica, vai ser super valioso. É uma comunidade
dentro da comunidade. Mentalidade dentro da comunidade. Porque a gente, sem querer, acaba fazendo isso no dia a dia, né? Porque, como você falou, mexe com a emoção. Então, os feedbacks chegam o tempo todo, mas eles chegam desordenados, né? Então, às vezes é fruto de ansiedade, porque o token levou mais tempo do que ele deveria para cair. Excelente. E às vezes pode ser que seja um bug na plataforma, pode ser que seja apenas uma ansiedade, então a gente está começando a filtrar, mas já tem alguns usuários que estão assim, super participativos, na intenção realmente de fazer alguma coisa melhor. É muito bacana essa participação. Confiança, porque ele vai te dar o feedback e vai te ajudar a resolver. Não é aquele que quer, eu quero dar o... É diferente de feedback de reclamação. Então, esse público vai te dar o feedback. O resto do público vai reclamar e você vai ter que tratar e vai ter que reagir, vai ter que ser cada vez melhor para que a reclamação caia. Mas esse grupo acho que vai te dar uma informação ainda mais valiosa. A gente vive a era da cocriação, né? Exato. A gente precisa muito do feedback desses usuários para ajudar a Mais compor. conversa e menos imposição. Exatamente. Está sendo uma experiência muito bacana. Muito bacana, desafiadora. Pessoal, a gente já está terminando aqui o nosso Ibixcast, a hora voou. Já passaram 3 horas, cara. Já passaram as 3 horas. A gente editou, porque vocês só não estão vendo a parte que a gente falou de cerveja, que a gente falou de como é que eles fazem para aumentar meu limite no cartão de crédito. Essa parte a gente cortou. Turismo no Chile. Mas, Thiago, eu queria agradecer demais. Eu sei que sua agenda é corridíssima. Quando você vem aqui para o Brasil, é pouquíssimo tempo livre e dedicou esse tempinho para a gente aqui. Queria agradecer muito sua vinda. A Melinha, que está sempre aqui me ajudando do meu lado nesse Wixcast, minha Winger. Pessoal, obrigado. Camilinha? Tiago, muito obrigado. Você sabe da importância que você tem nessa construção recente de toda essa visão que a gente espera aí para o futuro. É sempre muito bom ter essa troca aí com você. Obrigada mais uma vez. E eu que agradeço. Gosto muito de estar com vocês. Gosto muito de escutar e apoiar no modelo de negócio. Saio daqui ainda mais animado e desejando cada vez mais sucesso para vocês. Pô, obrigadão, Thiago.